Olá, seja bem-vindo ao podcast AF Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é novidades do Guideline Americano 2025 sobre diabetes, parte 1. Bem, pessoal, no finalzinho de 2024, ali no mês de dezembro, como sempre acontece, foi atualizado o Guideline da American Diabetes Association, que vai nortear aí nossas condutas em diabetes mellitus no ano de 2025. E nós iremos, neste podcast, começar a discussão sobre aquilo que mudou e é importante também falar sobre aquilo que não mudou nesse novo documento. E que esperava que talvez mudasse. Perfeito. Como já vai acontecer aqui no nosso primeiro tópico, falando sobre rastreio e diagnóstico de diabetes. Eu vou de cara fazer uma pergunta que eu sei que está muita gente curiosa para saber a resposta. A American Diabetes Association acatou a sugestão da IDF de incluir a glicemia de 1 hora no TOTG como um critério diagnóstico para pré-diabetes e diabetes? Não. Polêmica, né? Assim, a Sociedade Brasileira de Diabetes já tinha seguido essa recomendação, né? Colocou lá a glicemia 1 hora após o TOTG, com aqueles valores, 155 a 208 seria pré-diabetes ou glicemia intermediária, como eles definiram, a partir de 209 diabetes. Mas a ADA ela não corrobora e ela nem cita, ela nem fala por quê, não, ela não toca no assunto. Ignorado com sucesso. Ignorado eu achei isso total. Estranho, né? Assim, poderia pelo menos discutir como eles fizeram com a vitamina D, que a gente vai discutir já, né? Que justificaram porque não iriam acatar, mas simplesmente ignoraram mesmo a recomendação da IDF. Numericamente, assim, se a gente for observar impacto global, a ADA é bem superior à IDF, né? Então, assim, tem esse ponto aí pra gente recomendar. E a gente tem que ressaltar das sociedades individuais, assim, a brasileira foi um pouquinho antecipada em relação a essa adoção. Foi bem rápida, né? Foi um pouco tempo depois. Mas outras sociedades também, a sociedade europeia, outros países não seguem essa recomendação de 1 hora. Assim, a recomendação de 1 hora facilitaria pela questão do tempo, você tem que ficar no laboratório esperando fazer um TOTG. Quem já precisou fazer sabe que é um pouquinho complicado. Mas, assim, nenhuma outra sociedade grande, assim, importante mundialmente, além da brasileira, seguiu essa recomendação do IDF. Fica a pergunta, será que a brasileira vai voltar atrás e vai tirar? Será que a brasileira antecipou-se demais? Fica a dúvida. Bem, uma outra novidade desse consenso, né? A gente falou agora do que não foi incluído, mas o que é que foi incluído? Havia uma tendência aí nos últimos meses, né? No último ano, na verdade, falando sobre avaliação de autoanticorpos em pessoas com risco maior para diabetes mellitus tipo 1, para tentar identificar aqueles pacientes que estariam no diabetes mellitus tipo 1 pré-sintomático, digamos assim. E aí a ADA trouxe agora uma recomendação de que indivíduos que têm familiares portadores de diabetes mellitus tipo 1 ou com um perfil genético de risco para essa forma de diabetes sejam avaliados em relação aos autoanticorpos para um possível diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 pré-sintomático. No guideline anterior, ele já falava um pouco sobre isso no texto, falando até um pouco sobre o benefício do diagnóstico precoce desses pacientes para tentar, por exemplo, evitar uma cetoacidose diabética, já começar um processo de educação em diabetes, mas ele não chegava a trazer uma recomendação sobre esse rastreio como trouxe agora. Ele também não detalha se seria, por exemplo, parentes de primeiro grau, né? Ele coloca parentes, né? Fica uma coisa meio vaga. Você deduz que faz mais sentido ser parente de primeiro grau. Né? Porque se for parente, que é primo terceiro, faz sentido. A gente tem já aqui no podcast um capítulo só sobre isso, né? Um episódio só sobre isso, inclusive falando sobre algumas entidades aí que estão recomendando rastreio universal para DM1, né? Porque não tem essa característica familiar, não é tão marcante no DM1 como é no DM2, embora a gente às vezes ache que seja. É isso. Lembrando que os anticorpos pode ser qualquer daqueles que a gente já... Anti-GAD, anti-A2, anti-insulina, até o anti-ZNT8, né? Que é caríssimo, inclusive. Isso. Até porque nesse contexto ninguém está usando insulina ainda, né? Então, por favor, pode usar. E aí essas pessoas, aquelas que foram identificadas como tendo diabetes mellitus tipo 1, ainda na fase pré-clínica, devem fazer hemoglobina glicada a cada 6 meses e TOTG anual, segundo as recomendações da ADA. Bem, passamos agora para um próximo ponto do consenso sobre prevenção de diabetes mellitus tipo 2. E, novamente, é hora de polêmica, porque Eric estava lá no Endo 2024, foi quem trouxe para a gente em primeira mão
aquela recomendação controversa de usar a vitamina D em pacientes com pré-diabetes para a prevenção de diabetes mellitus, que é uma recomendação da Endocrine Society. Isso. Temos agora o consenso do ADA. E aí, Luciano escreveu sobre isso no nosso site, né, Luciano? Pois é. O que é que a ADA falou sobre esse ponto? É para usar vitamina D ou não é para usar vitamina D em pacientes com pré-diabetes? A ADA foi contra, né? A ADA não colocou essa utilização rotineira da vitamina D. A própria evidência da Endocrine Society é um documento de utilização da vitamina D em outras situações, de prevenção de doenças, né? Isso. É isso e que ele como fala. suplementação empírica. Isso. Né, que isso foi muito questionado. Esse guideline de vitamina D, ele é muito polêmico. Como todo, não é só isso. Né? E ele coloca que você vai fazer em vitamina D assim. O paciente tem pré-diabetes, você vai fazer na doida mesmo. Você não vai usar vitamina D antes, nem durante. E isso, o próprio documento da ADA, ele fala contrário a isso, né? Porque embora tenham estudos que tenham mostrado uma modesta redução, acho que é importante dizer que é uma redução modesta de risco, né? Essa redução modesta não tem uma dose específica para isso, então cada estudo fez uma dose diferente, e aí o documento da Endocrine Society não especifica dose, exatamente por causa disso, e aí fica a preocupação também da segurança, porque não se sabe aí o perfil de benefício, de risco, né, dessa prática. É simplesmente use e pronto. Use e pronto. Que dose? Não sei, usa aí qualquer uma. Usa aí vitamina D. E precisa checar a vitamina D? Não, precisa não. Enfim, é meio complexo, e aí realmente a ADA, ela prefere esperar novos dados do que sair recomendando. A própria metformina não é aprovada pelo FDA para prevenir... Para diabetes, né? A gente sabe que é intervenção no estilo de vida. E me preocupa também a história da vitamina D, tipo, o paciente achar, pronto, estou usando minha vitamina D, não me tornarei paciente diabetes, vou aqui comer o que eu quiser, fazer atividade física, porque dá. Como sendo uma medida super efetiva, né? Super efetiva, eu acho que tem que ter cuidado. Eu já não tinha trazido para minha prática clínica o uso de vitamina D em pacientes com pré-diabetes. E agora então, com a ADA se manifestando também contrária, prefiro como ela aguardar novos dados. Seria a ADA uma senhora conservadora, né? Não, eu acho que a diretriz, aquele documento foi, assim, um pouco exagerado demais nas recomendações, né? Talvez ele foi até inovador demais. Tentou ser inovador e acabou patinando em algumas situações. Deu um passo maior que a perna. Exato. Esse ano nós não tivemos novidades em relação às indicações de terapia farmacológica para o pré-diabetes. Permanece a mesma coisa, pacientes jovens com obesidade grau 2, glicemia de jejum maior que 110, glicada maior que 6%, mulheres com histórico de diabetes gestacional. É isso que a ADA define como sendo indicação de tratar do ponto de vista farmacológico o pré-diabetes, certo? Exato. Bem, agora em relação às comorbidades. A ADA tem um capítulo lá em que ela fala apenas sobre recomendações para rastreio, abordagem de comorbidades em pacientes com diabetes mellitus. E aí ele mistura um monte de coisa nesse capítulo. Fala sobre doença hepática esteatótica, fala sobre saúde óssea, que é um tema até sobre o qual Eric escreveu recentemente. Vamos começar falando sobre osso, Eric? Bora. O que é que veio de interessante aí nesse capítulo da ADA sobre saúde óssea no paciente com diabetes? O guideline anterior foi meio revolucionário, né? Trazendo um monte de coisa nova. Foi a primeira vez, né, que eles falaram sobre esse tema. Contextualiza aí pra gente. E agora eles meio que atualizaram, eles reescreveram alguma parte, tornando menos confuso. Certo. Acho que como foi a primeira vez, uma das coisas que tinha ficado mais confusas é quando fazer a densitometria óssea, né? E dessa vez eles reescrevem de uma forma mais objetiva. Certo. Então, você vai fazer densitometria óssea no paciente com diabetes tipo 2 quando o paciente tiver a partir de 65 anos de idade, independente do gênero. Tá. Porque para a população geral é 65 anos na mulher, 70 no homem. População com diabetes é 65 anos. Você faz mais cedo, a partir de 50 anos, se houver fratura já de fragilidade ou se houver outros fatores de risco. E aí, nesses fatores de risco, eles listam os mesmos que eles já listavam na versão anterior de 2024, né? São fatores de risco relacionados a pacientes com diabetes. Diabetes acima de 10 anos, hemoglobina glicada acima de 8, presença de complicações microvasculares, como retinopatia, doença renal diabetes, neuropatia autonômica, neuropatia periférica, né? E o uso de algumas drogas que podem aumentar o risco de fraturas, como a pioglitazona, as sulfonilureias e a insulina pelo risco de hipoglicemia. E pacientes que fazem hipoglicemia frequente, né? Então, esses seriam os pacientes para você fazer a densitometria.
No paciente com diabetes tipo 1, não há uma recomendação formal, assim como já não havia em 2024, porque é mais questionável aí, né, esse grupo de pacientes com diabetes tipo 1. Eles trazem uma nova recomendação, que é a dose do cálcio que você deve fazer para esses pacientes, que é a mesma dose que as diretrizes de osteoporose já trazem, de 1.000 a 1.200 miligramas por dia. Então, na versão anterior, eles só mandavam repor cálcio, agora eles orientam a dose que a gente já conhece, de 1.000 a 1.200. E eles falam mais sobre o tratamento, assim, sobre a escolha da droga anti-osteoporose, que não há nenhuma grande novidade para quem já trabalha com osteoporose. Um paciente só de alto risco, ficar ali mesmo com bisfosfonato, com denosumab segunda opção, e pacientes de alto risco, considerar a droga osteoformadora. Eles só fazem o adendo da gente lembrar que pacientes com diabetes tipo 2 têm maior risco cardiovascular, maior chance de ter infarto e AVC, e tem toda aquela questão ainda do romosozumab em relação a risco cardiovascular, se aumenta, se não aumenta. Então, eles só falam para ter esse cuidado, mas não que eles dizem que não pode usar. Não é que não possa usar. Lembrando que por bula no Brasil, o romoso não pode usar se o paciente teve infarto ou AVC no último ano. Então, só ter esse cuidado, né? Porque o paciente com diabetes, geralmente é um paciente mais propenso a ter evento. Certo. Eles não esqueceram de doença hepática esteatótica, Luciano. Inclusive, incluíram uma recomendação sobre o resmetirom, que deve ser considerado, segundo os autores, para aqueles pacientes com diabetes mellitus tipo 2 ou pré-diabetes que apresentem uma fibrose mais avançada. O que você achou dessa recomendação? Foi porque saiu a aprovação do FDA americano, né, nesse último ano, exatamente do uso do resmetirom, baseado naquele estudo Maestro Nash, né? Que aí ele viu que teria redução de doença hepática esteatótica, inflamação e fibrose, né? Então ele teria esses benefícios com o resmetirom. A gente sabe que o paciente diabético ele tem mais propensão a síndrome metabólica, maior resistência, e se coloca que existiria essa resistência hepática ao hormônio tireoidiano, né? O efeito do hormônio tireoidiano no fígado, ele vai modular tanto a parte lipídica, né, de síntese de VLDL, acúmulo e captação de LDL e eliminação pela bile. Então, tudo isso é mediado aí pelo hormônio tireoidiano, como o próprio metabolismo glicídico e resistência insulínica. Então, quando você tem a esteatose, ela daria uma certa resistência à ação desse hormônio tireoidiano, e o uso especificamente do resmetirom, como ele vai atuar especificamente no receptor tipo beta, ele é um agonista seletivo e teria maior seletividade ainda pelo componente hepático da história. Então, você teria ali o benefício sem ter tantos riscos de expor o paciente a uma situação de hipertireoidismo, né? Se você estivesse usando hormônio tireoidiano, não vai usar hormônio tireoidiano sem ser especificamente nesse contexto, né? A gente já falou isso em outros podcasts, bom lembrar. Exato. Aí eles colocam porque teve aprovação, então você pode usar. Né? Então, o diabético tem maior risco de evoluir, né, com essas condições. Esse ano falaram também sobre rastreio de disfunção sexual, de hipogonadismo, e aí fica mais no intuito de conversar com o paciente, né? Incluir isso na sua anamnese, em relação à queixa de redução da libido. Se houver indicação, solicitar testosterona para pesquisar um hipogonadismo de fato. Questionar também saúde sexual feminina, que é uma coisa que às vezes é ignorada nas consultas. Então, acho que foi interessante, né, Eric? O feminino foi a primeira vez que eles colocaram. Eles já falavam antes de fazer rastreio para a disfunção sexual do homem. Aí, muito por conta da disfunção erétil, que a gente sabe que está muito associada ao paciente com diabetes, né? Mas esse ano, pela primeira vez, eles falam de rastreio para a disfunção sexual feminina. Né? E até colocam a disfunção sexual feminina é mais comum em mulheres com diabetes do que em mulheres sem diabetes, e é mais comum em mulheres com diabetes do que em homens com diabetes. E você vê que em homens já tinha recomendação antes, para mulher nunca tinha. Então eles agora resolveram colocar. E a orientação é sempre perguntar sobre libido, excitação e orgasmo em mulheres com diabetes, todas, com pré-diabetes também, tanto pré-diabetes como diabetes. E em mulheres na pós-menopausa, sempre questionar sobre sintomas geniturinários, porque se tiver presente ali, pode estar causando dispareunia e pode estar reduzindo libido também. Então é a primeira vez que eles colocam. Não é para dosar nenhum hormônio não, tá, minha gente? É só, como o Ícaro disse, avaliação clínica, anamnese, lembrar de questionar isso. Reforçar que a hiperglicemia por si só já está associada a essa questão de infecções genitais, está associada à questão de ereção em si, né? Então a hiperglicemia já nos estágios mais iniciais. E naquele paciente diabetes com mais tempo, aí vai ter tanto a neuropatia, né, como é uma coisa bem frequente, você acabar tendo alterações neurológicas relacionadas e a vasculopatia, no caso do homem, em relação à ereção.
Então, assim, a ideia é tratar antes de você desenvolver as complicações crônicas, que é um pouquinho mais difícil de você conseguir reverter. Em relação a dosar hormônio, só a orientação é fazer isso, que é dosar testosterona apenas no homem que tem alguma queixa da esfera sexual. Então, você questionou, ele referiu redução de libido ou disfunção erétil, aí você pede testosterona total. Não é para sair pedindo para todo mundo. Esse rastreio inicial é pergunta mesmo, é anamnese, né? Anamnese. Segue o fluxo de investigar hipogonadismo. Segue o fluxo de investigar hipogonadismo. Igual, mesma coisa. Só tendo aquele cuidado, e eles citam isso, que é muitas vezes associado a diabetes, às vezes a obesidade visceral, e isso pode reduzir a SHBG, que pode falsear a teste total. Então, se a teste total vier muito limite, ali limite inferior da normalidade, calcular teste livre. Sim. Mas é a mesma coisa que a gente já faz para hipogonadismo, isso ainda muda. Ok. Muito bem, agora é hora de falar sobre tratamento farmacológico do diabetes mellitus, que a gente teve de diferença. E a gente vai começar falando de pacientes com diabetes mellitus tipo 2 e insuficiência cardíaca. O que é que veio de novidade em relação à abordagem de pacientes com IC e DM2? Eu acho que o foco aqui em relação à novidade, Luciano, foi principalmente no que se refere àqueles pacientes com IC, fração de ejeção preservada, não é isso? Exato. É o que tem de mais novo realmente, né? A gente já teve todos aqueles estudos bem documentados em relação ao uso dos IS-GLT2, pacientes com IC, tanto fração de ejeção reduzida como fração de ejeção preservada. E do ano passado para cá a gente teve a publicação dos dados em pacientes com fração de ejeção preservada especificamente usando o GLP-1, né? Então a gente teve o estudo da semaglutida, a gente tem dados de tisepatida, os dados da finerenona não foram abordados aí, né? Não colocaram ainda, foi muito no final do ano, acho que não deu tempo. Mas a gente já tem alguns dados reforçando a segurança dessas medicações e já colocando alguns benefícios em relação à redução de desfecho, né? A gente teve anteriormente mais a parte sintomática e aí agora já com redução de desfecho de hospitalização também, né? Mas ele fica a recomendação para pacientes com obesidade, porque os perfis de CFEP nesses pacientes foi paciente com DM2 e obesidade, e paciente sintomático, né? Assim, ele bota que são pacientes com obesidade, com esse CFEP, fração preservada, sintomáticos, né? Não coloca os assintomáticos nesse contexto. No assintomático, talvez você vai fazer o rastreio de IC, que aí é outra situação, mas assim, para tratamento com GLP-1 seria paciente que tenha sintoma e CFEP. Maravilha. Bem, pessoal, vocês já viram que a gente tem muita coisa para conversar nesse podcast. Falta falar sobre outros temas. O que mudou, por exemplo, em relação ao paciente com diabetes mellitus tipo 2 e doença renal crônica? O que mudou no que se refere à insulinoterapia? Existe alguma recomendação nova para o paciente com diabetes tipo 2 e doença hepática esteatótica no que se refere à terapia antidiabética? A gente vai discutir tudo isso ao longo desse podcast. Caso você queira conferir a versão completa do nosso podcast, acesse a nossa plataforma do curso de atualização em endocrinologia. Eu te espero lá, Eric, professor Luciano também. Até lá!